Val, já entrou. Miguel, boa tarde. E Dilma, boa tarde, Dilma. Du também entrou, que saudade, Du, quanto tempo, hein? Que bacana ver você por aqui. Fran, meu amor, minha querida. Sim, sempre, né, Dilma? E você aquece meu coração. Vamos esperar mais uns 3 minutinhos, aí a gente começa. Vamos esperar o pessoal chegar, tá todo mundo aí entrando na sala. Minha mãe entrou, Zelaine, Alcione, Fabi também. Que bacana, gente. O papo vai ser muito bom hoje, hein? Bora, bora, Zelaine, vamos juntas. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Vocês estão. Acho que a Alcione é um probleminha com a Alcione, né? Todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Sim, todo mundo animado. O Wagner entrou também. Pra gente conhecer um pouquinho mais aí, né? De óleos essenciais, de auxílio à nossa saúde. Legal, Michelle entrou também. Ah, tá. Então era só um probleminha da Alcione mesmo. Ok, ela já resolveu. Leandro entrou também. Sejam bem-vindos. A gente só vai esperar mais uns minutinhos, mais uns 3 minutos a gente começa. Si entrou também, Ale. Que bacana, gente. A tarde vai ser animada. Bom ver vocês todos por aqui. Pois é. Isso mesmo, né, Alcione? Pena que vocês não sentem o cheiro mesmo, porque aqui já tá um cheirinho aqui, ó. Já tem um difusor aqui atrás, já tá um cheiro muito bom, um cítrico para dar uma animada, um up. A Fabi disse que já tá com a caneta na mão, é isso mesmo, Fabi? Sempre estudiosa. A Jane também entrou. Que bacana. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de como apoiar a nossa saúde física e mental, né? Eu diria até vibracional, espiritual, com certeza. Isso é muito importante. Já é um primeiro passo, né? Abertura da gente do conhecimento. Bom, 4h35, vamos começar, né? Senão depois também a gente fica com tempo restrito. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elaine Alberico. Deixa eu só ver se eu consigo. Bom, eu marco para vocês depois os meus contatos. Mas a maioria tem aí pelo próprio Instagram. Meu nome é Elaine Alberico, eu sou arquiteta, designer de interiores. E eu trabalho com a Casa Sensorial, né? O projeto sensorial, não falaria nem casa, porque a área comercial também a gente faz.
o projeto para os 6 sentidos, né? Então, o que seria isso? Seria um projeto que, né, beneficiasse o ser pela captação dos sentidos e o quanto isso promove de bem-estar para a gente, né? E o quanto a gente modifica a nossa vida em relação a isso. Bom, hoje, em específico, a gente vai falar sobre o olfato, né? E o que eu trabalho dentro do olfato é a aromaterapia, os óleos essenciais. Mas aí eu vou contar um pouquinho da minha história aí no início para vocês entenderem um pouco de como eu cheguei nisso, né? Quando eu comecei a trabalhar com Feng Shui, na verdade eu trabalho com 5 sentidos, dentro de todos os conceitos de revestimentos, conforto térmico e tudo mais, e no 6º sentido Feng Shui. Para o sentido do olfato, eu trabalhava com essências, né? Só que aquilo me incomodava um pouco, porque era algo industrializado, né? E às vezes tinham alguns clientes que se sentiam incomodados com o cheiro, às vezes o cheiro era muito forte, às vezes a pessoa tinha alergia, então aquilo já estava me incomodando de buscar uma alternativa. Isso na minha parte profissional. Na minha parte pessoal, eu já vinha há um tempo fazendo reeducação alimentar, já olhando para o alimento com uma outra forma, né? O meu filho, que tem 5 anos, sempre foi acompanhado por médicos homeopatas. A gente sempre buscou uma alimentação saudável dentro do possível. Claro que a alopatia é super importante, super válida, né? Quando precisou e quando precisar, a gente, né, utiliza aí os remédios, né, farmacêuticos e tudo mais. Mas eu também já sentia falta de alguma coisa para trabalhar na prevenção também do meu estado físico e emocional e do meu filho e da minha família em geral, né? E aplicação nos projetos. E aí eu descobri, né, os óleos essenciais através da Fran, né, e um professor nosso de meditação em comum, que é vegetariano, eu também sou vegetariana. Ele, na verdade, ele é vegano, crudífero, né, ele se alimenta na maioria das vezes com alimentos crus. E aí eles falaram, né, a Fran trouxe isso para mim, se eu conhecia, né, óleo essencial, e eu já tinha ouvido falar, mas até então para mim era tudo a mesma coisa, essência e óleo essencial. E aí ela me explicou e tudo mais, eu me encantei, comecei a estudar bastante, e aí eu troquei, felizmente, né, as essências pelos óleos essenciais, né, e como diz aqui, eu até marquei aqui para vocês algumas referências, né, de médicos conceituados, como o Dr. Daniel Pinoal, que é um médico francês, uma das maiores autoridades aí em aromaterapia. Então ele diz, para a vida, para ajudar a vida e para o resto da vida, porque com certeza é para o resto da vida, né? Eu diria assim, que você usar óleos essenciais e trabalhar com óleos essenciais é algo que te transforma, né? Que vai de encontro com a sua evolução espiritual. Então, isso é muito bacana, porque isso tem a ver com natureza, tem a ver com tudo que o universo nos trouxe de bandeja, né? Pra gente aproveitar, entender e aproveitar ao nosso favor. Bom, e aí eu comecei a aplicar isso na minha vida, né? Ter aí os meus benefícios físicos. Eu comecei por mim, antes de aplicar nos projetos com os meus clientes. Comecei também com o Kit Kids do meu filho, e aí a gente começou a ter benefícios assim muito rápidos, e aí eu me encantei de verdade, e hoje especificamente eu vou falar para vocês da empresa que eu trabalho, que é a doTERRA, tá? Então assim, eu não posso falar no geral dos outros óleos, porque eu não tenho conhecimento, eu tenho conhecimento da empresa que eu escolhi para implementar na minha vida, da minha família e dos meus clientes, tá? É importante que vocês entendam que óleo essencial não é misticismo, é tecnologia, tá? E aí, muitas pessoas aqui no Brasil ainda é pouco difundido, poucas pessoas conhecem, né? Elas ainda confundem muito com essência, né? Mas eu posso dizer assim que nós já temos um movimento de divulgação até pelas mídias, né? Por artistas como Gisele Bündchen, né? A Bela Gil já usa ela para ela cozinhar em algumas receitas, usa na vida dela. A gente tem o time do Palmeiras, né? Que usa um dos produtos da doTERRA, um dos óleos aí no pré-treino e pós-treino, né? Então, Luísa Posse. Então, a gente já tem também essas celebridades já começando a divulgar
essa bênção que é, né, o óleo essencial e o benefício que ela traz pra gente. E aí eu diria, né, nas duas casas, né, na casa física, que é onde a gente mora, né, a nossa casa, o nosso lar e tudo mais, e também o nosso corpo, o nosso templo, né, porque eu sempre faço essa relação, não adianta a gente tratar a casa, né, com os elementos de Feng Shui, de harmonização e tudo mais, se o nosso templo está em desequilíbrio. O que acontece, né, você trata o externo, você trata a febre e não trata a infecção, né, então você precisa trabalhar os dois. E eu encontrei nos óleos essenciais realmente esse item, né, esse objeto, essa bênção da natureza que pode propiciar essa cura nos dois níveis, tá? Bom, então vamos lá. Vou ler um poeminha aqui para aquecer os nossos corações em relação à aromaterapia, que é de um escritor que tem vários livros de aromaterapia, também uma das autoridades aí mundiais, tá? Ele também é palestrante, aromaterapeuta, empresário dessa área de óleos e tudo mais, que é Marcel Lavabre. Então ele diz, né, em um dos trechos aí do livro dele, a seguinte frase: as experiências mais fortes e profundas costumam vir acompanhadas de sensações olfativas. Todas as tradições, mesmo as mais puritanas, já experimentaram o poder das fragrâncias. Toda religião conhece seu uso cerimonial com o intuito de provocar a elevação espiritual dos fiéis. Como a felicidade, o amor ou o riso, os cheiros nos pegam quase de surpresa e se esvaem assim que tentamos nos apoderar deles. Quer estejamos andando na rua, cuidando do jardim, passeando na mata ou tomando um cafezinho, de repente somos tomados por uma emanação misteriosa que invade nossas narinas e abre as portas de uma magia. Lindo, né? Eu achei bem bacana para a gente iniciar. Bom, o que é óleo essencial? Já conheceram um pouco de mim, da minha história inicial e tudo mais. Vamos lá. O que é óleo essencial? Primeiramente, qual é a diferença? Gente, eu vou estar sempre olhando um pouquinho de lado, porque eu sempre gosto de fazer um roteirinho para não me perder e passar o conteúdo para vocês, tá? Qual a diferença primordial, que até eu confundia, tá? Anteriormente. Essência e óleo essencial. Essência é uma menção, né? Uma menção de um cheiro, tá? Industrializado. Então, ela vai remeter ao cheiro de uma laranja, remeter ao cheiro de uma lavanda. Algumas essências têm misturas químicas, tá? Então, isso seria essência. Óleo essencial é completamente diferente. Óleo essencial é como se fosse... Anselmo, lindo, realmente é muito bacana, né, esse assunto. Óleo essencial é como se fosse o sangue da planta, né? Então, imaginem lá a copaíba, que ela é extraída aqui no Brasil. O óleo de copaíba, porque ela é uma árvore nativa aqui da Amazônia, né? Maravilhosa. Ela cresce no pântano. Então, imagina a quantidade de fungo e bactéria que tem ali. Para ela sobreviver, ela cria uma imunidade interna para ela, né, sobreviver àquele meio ruim, meio agressivo a ela. Essa imunidade que ela cria é o óleo essencial. Então, é por isso que a gente fala que é o sangue da planta. Tudo que ela desenvolve de ações anti-inflamatórias, antibactericidas são compatíveis. O que a árvore produz, o que a planta produz, são compatíveis ao do ser humano. Então, o óleo essencial é isso, tá? Então, o óleo essencial, eu estou falando sempre da doTERRA, tá, gente? É 100% natural. Eu pesquisei muitas empresas, né? Quando eu conheci a doTERRA, eu fui atrás de outras empresas para saber o que eu ia ingerir, porque eu ia fazer primeira experiência comigo e com a minha família. E eu, de qualidade, eu escolhi a doTERRA porque, na minha opinião, é a melhor do mundo. É uma empresa americana, é uma empresa que já está há 12 anos no mercado, 2 anos só no Brasil, e que tem todos os selos de qualidade e pureza exigidos. Inclusive, é a única empresa aqui no Brasil que a gente pode fazer ingestão de alguns óleos, tá? Então, ok, sabemos já o que é o óleo essencial.
E a gente fala muito de óleo, mas ele não é oleoso, né? Ele é uma substância volátil, ok? Bom, ele é extremamente potente e muito concentrado. Então a gente perde aquela ideia, no começo para mim foi até difícil, né? Porque a gente, por exemplo, você vai usar um floral, né? E o floral você pinga várias gotinhas, né? 10, 15, 20 gotinhas, dependendo do receituário lá, do terapeuta. O óleo essencial você usa uma gota e ela tem muita potência. Então, um exemplo, por exemplo, do peppermint, que é o hortelã, né? O hortelã-pimenta. Uma gota equivale, uma gotinha equivale a, em média, 28 xícaras da folha, né? É muito potente, né? Então, a superdosagem o organismo vai eliminar, porque ele não é necessário que a gente tenha uma ação no organismo, muitas gotas. Por isso que ele tem uma durabilidade muito grande e também um custo-benefício incrível, né? Porque um frasco pode durar até 1 ano. Né? Então é bem bacana a gente entender que ele tem essa potência em uma gota. Então a gente normalmente usa de 1 a 2 gotas aí, dependendo do diagnóstico que a gente quer, né, suprir. Então vamos lá. Quais são as formas de uso? As formas de uso basicamente são aromática, tópica e ingestão, no caso da doTERRA, tá? Então, a aromática, o próprio nome já fala, seria a inalação, né? De que forma isso acontece? A gente inalando, né, pela narina, né? Então, isso é levado, né? Essas partículas são levadas para o nosso cérebro, né? Para o sistema límbico, que lá, né, tem várias funções, inclusive de emoções, de ações e tudo mais. E isso são geradas emoções e distribuído para o corpo. Tá? A ação disso é muito rápida, ela leva em torno de 20 segundos, né, para estar agindo em todo o corpo. Então ele tem um efeito muito rápido também, não é algo que você vai ter um resultado daqui 3 meses. Depende muito da toxicidade do teu organismo também, né? Então, pessoas, por exemplo, que fazem, que tem algum vício, ou que inalam muito produto tóxico por conta do trabalho ou do trânsito. Claro que, né, a gente já, né, está inserido nesse meio aqui em São Paulo, por exemplo, né? Acho que no planeta Terra, né, na verdade, poucos lugares que não são assim. Mas, enfim, dependendo da toxicidade, né, e a resposta do organismo, você tem esses períodos, mas tem óleos que a ação é imediata, tá? Dependendo do organismo. Para mim, tem óleos assim que eu passo na hora, ou com meu filho, e já resolve na hora, tá? É muito interessante. Então, como eu vou inalar? A gente tem 3 formas, tá? Primeiro, o difusor, que é esse equipamentozinho, né? Que além dele ter o aroma, ele tem esse barulhinho. Então, ele também trabalha a audição. Né? Esse aqui em específico ele ainda vira uma luminária. Então à noite, por exemplo, eu deixo sempre ligado no quarto, né? Um no meu quarto, um no quarto do meu filho, porque vira, né, uma terapia à noite que trabalha por você. Isso é sensacional e ele não esquenta nada. Então ele tem esse barulhinho incrível e você está inalando. Então não menosprezem, né, o efeito aromático do óleo essencial, porque é intenso. E você tá aspirando e tendo todo o tratamento durante a noite ou durante o dia. Aqui em casa a gente usa de manhã, logo que a gente acorda, eu gosto de usar os cítricos que elevam o humor, enfim, que trazem toda uma ação, uma atividade, né? E à noite, final da noite, eu já começo a colocar algo para a gente começar a relaxar. E na noite mesmo, enquanto a gente está dormindo, eu gosto de usar os que nos fortalecem e os que apoiam nossa imunidade, que fortalecem nosso pulmão e nossa respiração, principalmente nessa época de quarentena, né? Então, mas cada pessoa tem aí um conjuntinho de necessidades. Isso eu só tô comentando com vocês da minha rotina, tá? Uma outra forma da gente inalar ele aromaticamente é através do difusor
A Alcione tá perguntando aqui, é doTERRA, tá, Alcione? Eu só trabalho com a doTERRA. O difusor pessoal. Olha que coisa, gente. Olha a minha casa sensorial. Isso aqui faz parte do meu trabalho, tá? Então, é uma casinha, porque é a casa sensorial. Aqui, eu estou trabalhando todo o meu sistema físico, emocional, vibracional, né? E mental durante todo o dia, né? Então, eu fico inalando, né? Com pequenas pitadas, né? Porque a dose aqui é bem pequenininha. E que vai me transformando ao longo do dia. Então, a gente pode também usar o difusor pessoal. Além de ser uma graça, né, gente? Vira uma bijuteria, né? Um acessório também que você pode usar aí na tua moda, né? A outra forma é a concha de mãos, né? Então, por exemplo, esse aqui é o hortelã-pimenta. Esse aqui, minha mãe, ela é fã número 1, né? Ela alivia a sinusite dela, assim, quase que momentaneamente. Então, você pode pingar uma gota na mão, né? E dar uma esfregada aí. Segurar. E expirar. Inalar. Segurar. E respirar. Isso abre, né? Pena que vocês não podem sentir, né? Quando a gente faz essa apresentação em loco, né, ao vivo, né, a pessoa, ela sente, né, o foco dela abrindo, né, a concentração. Isso sobe, assim, e alivia, né, além de te elevar o humor, né. Então, isso é muito bacana também. Então, a gente pode usar através da concha das mãos, né. Saudade também, Lelê. Beijo, linda. De uma forma tópica, é a segunda forma de uso, que é você realmente ou com massagem, né? Ou simplesmente passando na tua pele. Alguns óleos precisam ser diluídos, tá? Como canela, por exemplo, cássia, porque eles são óleos quentes, eles podem queimar a pele. Então, a gente sempre recomenda que esse óleo seja diluído com um óleo carreador, com um óleo vegetal, que pode ser um óleo de amêndoa, que pode ser um óleo de coco, né? A doTERRA, ela tem o óleo de coco fracionado. Ai, desculpa, gente. O óleo de coco fracionado, tá até, ó, de tanto que eu uso, ele tá até oleoso. Que esse óleo de coco, ele não endurece como o de casa, tá? Então, o de casa dá pra gente usar desde que ele não esteja duro. A não ser que você faça uma pastinha, esfregue bem, aí passe também. Existem alguns locais que tem aí, a gente vê isso até nessas técnicas, nessas terapias, né, de acupuntura, por exemplo, alguns locais que potencializam essa cura, né, como eu vou dizer, esse resultado. Mas, se você colocar em qualquer parte, não tem erro, né? Às vezes você passa em algum lugar e fala... Quando a pessoa começa a usar o óleo essencial, às vezes ela fica meio perdida. Fala, meu Deus, eu passo aqui, passo lá. Não, o organismo, ele é tão inteligente que mesmo você passando num local que não seja tão propício a essa rapidez, né, de estar no organismo, ele vai levar para onde precisa, tá? Mas, normalmente, eu gosto de passar alguns na coluna e na sola dos pés, tá? Sempre a gente tem algumas diretrizes, quando a pessoa já tá usando, quando a gente faz o projeto, quando a pessoa adquire os óleos com a gente dá um acompanhamento. Então, a gente dá essas diretrizes também. Aonde vai usar, como vai usar, quando vai usar, de que forma, tá? Então, mas é muito simples. Não tem mistério. Às vezes a pessoa começa a usar e fala, meu Deus do céu, e agora? Começa por onde? Não, é muito simples, tá? Ele também tem uma tabela de diluição. Essa tabela também eu costumo enviar para a pessoa. Porque você pode diluir e montar as suas sinergias, né? Que a gente chama de misturas. Por exemplo, essa aqui é do meu pai, por exemplo. Acabou, né? Ele me mandou já o frasquinho para eu reabastecer. Então, aí eu diluo. Meu pai é idoso, tem mais de 60 anos, tem uma diluição específica. Meu filho tem outra, porque criança também tem uma diluição pré-determinada. Então, eu monto, né, umas sinergias, né, umas misturas do que eu pretendo utilizar com ele. Meu pai tem bronquite, né, tem alguns problemas de saúde, então eu monto uma sinergia e ele usa
com esse rolozinho, ai meu Deus, na pele, tá? Ok? Então, essa é uma outra forma também diluindo. E os da doTERRA também podem ingerir. Fiquem atentos, gente, porque quem tá utilizando algum outro tipo de óleo precisa ver, olhar, né, outra marca, outro fabricante, olhar se aquele óleo tem o selo da ingestão, senão pode causar algum dano ao teu estômago, ok? E até a garganta. Então, é importante que tenha essa garantia de pureza para ingestão. Aí, a ingestão, você pode utilizar cápsulas, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, você compra essas cápsulas vegetais em lojas veganas, em lojas de produtos naturais. Chama-se cápsula vegana, né? Olha, você abre, ela é vazia e você pinga aqui o seu óleo ou a composição dos óleos que você quer utilizar e ingere. Eu faço muito isso de manhã, faço algumas sinergias, coloco e tomo com água. Uma outra forma é você misturar na água. No caso aqui, eu coloquei o peppermint, que é o hortelã, e o limão, né? Então, você pode tomar ao longo do dia também. Uma outra coisa que eu adoro é misturar no chá. Ah, MyTop dizendo, muito obrigada, você também é linda. Obrigada, Gláucia. Ó, então no chá eu adoro também. Adoro tomar no chá. Hortelã, você pingar uma gota, até essa dica quem me deu foi a Fran, né, Fran? Adorei essa dica, levo pra vida. Então, às vezes, final de tarde, você faz um chá bem quente e pinga uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta. Além dele te ajudar a trabalhar toda a parte digestiva, ele sobe um aroma que te tranquiliza, maravilhoso. Então, é uma super terapia para te equilibrar também, né? Então, no chá também é uma forma de você utilizar. E uma outra forma é na culinária. Você também pode aproveitar. Tenho clientes que utilizam na culinária, tá? A Gleice, não sei se ela tá aí na sala, ela já tá aprendendo, né, Gleice? Ela trabalha com produtos veganos, alimentação natural, 100% natural, e ela já tá aprendendo, né? A última encomenda dela agora é o laranja. Então, você também pode misturar. Eu gosto muito do orégano, então eu misturo orégano, por exemplo, no meu café da manhã, né? Na minha crepioca, lá eu faço as minhas misturas e ponho o orégano, que é extremamente anti-inflamatório, né? Super potente. Então, uma outra forma é na culinária, que a gente também pode aproveitar o óleo essencial. Ou seja, é muita forma, né? É um outro estilo de vida, né? Muito saudável. Bom, então, o óleo essencial, ele trabalha toda a parte física, toda a parte mental, toda a parte emocional e também vibracional. Isso não sou eu que está falando, são cientistas, ok? Então, a gente até tem uma linha que eu gosto bastante, que a gente especifica muito em escolas de meditação, de yoga e tudo mais, que são alguns óleos que equilibram os chakras. Então, quem trabalha com cromoterapia, com reiki, com meditação, com yoga, ou quem mesmo faz, quem é praticante, existem alguns óleos que promovem o equilíbrio dos chakras. E isso é incrível, né? E aí tem os mantras, Marco entrou também, Rosângela, lindos. Então, tem alguns óleos que a gente também ajuda na especificação para o equilíbrio desses chakras. Então, potencializa o exercício, por exemplo, exercícios de respiração e meditação, tá? Eu mesmo sou praticante de meditação e eu uso um óleo em específico, que é o frankincense, que é o rei dos óleos, né? Que foi entregue, um dos óleos que foi entregue para Jesus, né? Junto com o mirra e com o ouro, né? Olha o peso do óleo essencial, olha a época que já se falava em óleo essencial. Então, isso não é de agora, isso não é da indústria farmacêutica, isso é de milhões de anos atrás, já se falava nisso, os faraós, Cleópatra, que passava mirra, né, na pele, né? Incrível. Então, a gente já tem uma história antiga com os óleos, então não é uma coisa atual. Porém, com a vida que a gente caminhou,
Hoje a gente tem um olhar muito mais voltado a voltar lá para trás, né? Do que os nossos avós faziam, do que eles usavam como terapias e como promoção de cura física, principalmente dos chazinhos e tudo mais, né? E aí, voltando para essa parte vibracional, só para vocês entenderem a potência disso, a vibração, né? O poder vibracional de algumas plantas são medidas em megahertz através de equipamentos. A rosa, por exemplo, é o top do top das vibrações, né? Então, eu até marquei aqui para vocês, ela tem em torno de 320 megahertz de vibração, né? Que é a rosa damascena. O ser humano, um ser humano saudável, ele tem aí entre 62 e 68 megahertz. Um ser humano que tá caindo aí um pouco, qual o nome? Qual, Fabi? Fala pra mim, de qual óleo? Porque eu falei já de alguns. Qual nome você quer? Escreve aí pra mim de novo, tá? Eu já te respondo. Um ser humano aí que tá começando a ficar resfriado, ele cai a vibração dele para 58 megahertz. Isso é medido. Agora, você imagina você ingerindo um óleo de rosas, por exemplo. Ingerindo não, né? Ou usando um óleo de rosas de 320 megahertz. O quanto isso promove de saúde física, né? O da meditação é o frankincense. É esse aqui. Deixa eu achar ele aqui. Ai, meu queridinho, meu amor. É esse aqui, tá, Fabi? Esse é o da meditação. Aliás, esse aqui, gente, eu diria que, assim, não tenha nada, mas tenha ele, tá? Porque ele é para tratamentos, ele dá amparo até para tratamentos oncológicos, Alzheimer, ele é muito potente, tá? Eu uso na pele também, tá? Eu diluo ele no óleo de coco de manhã e passo na minha pele. E eu já percebo, né, diminuir um pouco. A idade não ajuda muito, né, gente? Mas vai diminuindo um pouco as rugas, né? A minha, no caso, né? Então, frankincense é top dos tops, tá? Concentração, foco, maravilhoso, né? Então, só para vocês entenderem que tem também um poder vibracional por trás. Então, o óleo essencial é vida, gente. Eu sou apaixonada, e eu uso assim todos os dias. A Fabi tá falando, quero, e você vai se apaixonar, tá? Fora isso, gente, além de tudo, todo esse benefício com a nossa casa, né? E quando a nossa casa, corpo, está equilibrado em todas essas nossas faces, a gente promove a emanação positiva também, né? O Marco tá falando que a lavanda acalmou ele, com certeza, né? A lavanda é tranquilizante, ela é anti-ansiolítica, né? Ela já vem sendo utilizada com médicos, né? Na medicina. Aliás, eu não comentei com vocês, mas na França, a aromaterapia ela é uma das disciplinas da medicina. E aqui no Brasil, em 2018, ela foi aprovada pelo SUS como terapia complementar. Então, temos no Sistema Único de Saúde a aromaterapia como terapia complementar. Isso é muito rico, né, gente? Isso é muito positivo, né? O quanto a gente vai poder se beneficiar ainda muito mais com isso, porque é muito novo para o brasileiro. A Cláudia tá falando também que a lavanda ela ama, né? Um dos queridinhos, né? Eu posso falar que a lavanda me dá um sono extremamente reparador. É como se eu apagasse. Eu não sou uma pessoa extremamente ansiosa. Tenho momentos de ansiedade, mas eu não sou muito ansiosa. Então, se eu tomo, por exemplo, a lavanda durante o dia, me dá muito sono. Mas quem é muito ansioso fica extremamente equilibrado com a lavanda, tá? Então, eu prefiro usar a lavanda à noite. E aí, eu tenho um sono, assim, que eu apago. E quando, né, de manhã eu acordo, eu estou completamente equilibrada. Isso é incrível, tá? E aí, então, trabalhamos a nossa casa interna, emanamos energia, né, saudável e começamos a trabalhar, né? E aí a nossa casa também externa começa a se modificar, né? E aí o que a gente vem aí ver aí com os sentidos também captando e transformando de uma forma positiva para a nossa vida, né? Para o progresso e o crescimento da nossa vida. E aí, por exemplo, aqui em casa, eu já tenho substituído o óleo também nos produtos de limpeza, né? Como diz lá o Dr. Lair Ribeiro, para quem acompanha ele, que é maravilhoso, né? Incrível, um médico super conceituado aí
de bem-estar, nutrólogo também. Se eu não me engano, ele é cardiologista também, se eu não me engano, tá? Mas nutrólogo eu sei que sim. E ele diz que o quinto lugar mais poluído é a nossa casa, por conta dos agentes químicos que a gente usa para limpeza. E como perfume, como essência, com tudo mais, né? Então eu já venho substituindo, eu tenho algumas receitas já que eu uso em casa, que eu passo para alguns clientes, para limpar o chão, para limpar as superfícies, para tirar odor. Eu uso com os meus animais também. Eu tenho um cachorro que tem alergia de pele, então a gente usa uma misturinha e uma sinergia também para usar com eles, né? Para lavar roupa, eu gosto de colocar o Purify, por exemplo, principalmente quando eu saio da quarentena, vou no mercado, quando eu volto essa roupa vai direto para lá, eu uso um Guard Purify, tá? Então, são óleos que são antibactericidas, antifungicidas, né? Que eles promovem essa limpeza mais profunda. Então, eu uso para lavar roupa, eu uso para limpar o chão, para limpar superfícies, para tirar o odor, para dar um aroma na minha casa, tratando a minha família, tá? Vamos seguir. Bom, e por que eu escolhi a doTERRA? Porque a doTERRA, além de tudo isso que eu passei para vocês, ela tem a questão do coimpacto, que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Essa questão da sustentabilidade. Então, coimpacto, o que seria isso? O coimpacto e os selos de qualidade e pureza. E a gente também tem as fundações, né? Healing Hands. O que seria tudo isso? Então, é uma empresa que ela está voltada extremamente à sustentabilidade. Então, cada óleo, ele é extraído no local de origem da planta, né? Então, a copaíba e a tangerina, por exemplo, elas são extraídas no Brasil, mesmo sendo uma empresa americana. O frankincense lá na Somália, e por aí vai, né? O óleo siciliano, o óleo de limão siciliano lá na Itália, né? Então, eles não criam nos Estados Unidos um plantio de todas as espécies, não, eles vão extrair onde elas são nativas, porque a planta no local de origem, ela é mais potente, ela está na casa dela, né? E aí o que eles fazem? Eles criam uma ONG, uma comunidade ali naquele local para gerar empregos para aquelas famílias, né? Que normalmente são famílias carentes, que trabalham em prol desses óleos. Então, eles geram... Então, quando a gente consome esses óleos, quando a gente especifica, quando a gente indica para os amigos, para a família, a gente está colaborando também com essas famílias, com essas comunidades e tudo mais. Então, eu acho tudo isso muito incrível. Inclusive, tem um óleo da doTERRA que quando você compra ele, 100% da renda vai para compartilhar. Vai para doação. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente sempre tenta, né? Para o nosso crescimento espiritual, eu acho, né? Então, tem esse detalhe também que eu gostaria de falar para vocês, tá? E aí é importante a gente ver, porque assim, a gente tem uma gama gigante de óleos, né? Lá nos Estados Unidos, na empresa, tem muito óleo que não chegou ainda no Brasil, que está chegando gradativamente. Mas aqui no Brasil a gente já tem muita coisa. Então, às vezes, as pessoas ficam muito confusas. Então, quando a gente faz um primeiro contato com essa pessoa, que ela quer usar os óleos, eu sempre pergunto para ela o que você quer diminuir na tua vida, já que a gente está falando que o óleo essencial nos apoia em todos esses níveis, né? Então, o que ela quer mais na vida dela e o que ela quer menos, né? Em todos esses planos. Então, às vezes ela fala, eu quero menos dor articular, eu quero mais humor, eu quero ser menos ansioso, eu quero ter mais prosperidade, né? Então, a gente cria lá um roteirinho de início, né? Para que a pessoa comece a experimentar aqueles óleos no organismo dela, né? Como eu disse para vocês, a lavanda, né? A lavanda, ela tem lá uma diretriz de trabalhar a ansiedade, mas cada organismo vai responder de uma forma mais ou menos intensa. Então é importante que a pessoa vá fazendo esse conhecimento pessoal. Isso é incrível, isso é muito bacana. Isso eu já comecei com meu filho, que tem 5 anos. Então, às vezes eu vejo lá o kitzinho dele espalhado pela sala e falo, Dan, o que você fez aqui? O que aconteceu? Ele, não, mãe, eu bati a minha perna lá na mesa e eu já fui lá pegar meu azulzinho e já passei.
Então, é muito incrível você já ter essa autonomia, você ter essa autonomia desde cedo para que você possa determinar isso, né? Você se conhecer, né? Perceber os seus sintomas e como isso está reagindo, a natureza está reagindo em você, né? Isso é mágico. Uma outra coisa tão linda que eu sou apaixonada mesmo pelos óleos, vocês já perceberam. Mas olha que incrível. Cada óleo, imagina assim, que tem 10 frasquinhos de óleo de limão. Cada óleo tem uma cor, cada óleo tem, claro que elas têm, né, tem uma diretriz, mas tem uma tonalidade diferente, um aroma um pouco abaixo, um pouco acima, porque é único, né? A natureza é única, isso não é um produto industrializado. Quando eu ouvi isso, gente, é que eu me apaixonei mais ainda, né? Então, quando você está consumindo aquele óleo essencial, você está linkado com uma única árvore, ou um conjunto de árvores, né? Que está em seu benefício, em prol da tua saúde, né? Não é tudo igual, não é em série, né? Isso é fantástico, adoro falar isso, gente, ó. Então, vamos lá. Eu não vou me estender nas propriedades de cada óleo. Eu vou falar para vocês 10 óleos principais, tá? Para que também não fique muito cansativo. Depois, quem quiser conhecer um pouco mais, entra em contato comigo, tá? No meu WhatsApp, que eu vou deixar no final, ou no direct do Instagram, que aí eu mando para vocês todo o conteúdo para saber melhor sobre cada óleo e tudo mais. Mas agora eu vou dar uma passada em cada um e depois a gente pode começar a responder algumas perguntas, tá bom? Eu vou falar um pouco para vocês agora do óleo do Kids. O Kids, né, ele é um conjunto de óleos já diluídos, tá? Não é só para criança, né? A princípio a gente fala que é de criança. Mas não, ele tem uma sinergia, uma composição de alguns óleos aqui dentro já diluídos. Então, por exemplo, idoso, pele sensível ou até o adulto. Esse aqui é do meu filho, tá? Alguns trabalham o físico, outros o emocional e outros o mental, né? Então, por exemplo, para a escola, foco, eu uso um determinado que é esse aqui, que é o Thinker, né? Esse aqui na minha mão é o Stronger, já até acabou, já encomendei outro. Esse aqui dá apoio à imunidade. Agora, esse aqui, por exemplo, gente, eu descobri, olha que interessante. Esse aqui é o Rescuer, não tem nada a ver com o floral, tá, gente? Só o nome mesmo, tá? Ele é para batida, para hematoma, para dor. Então, esse aqui que ele vai buscar toda hora, esse aqui fica rodando pela sala, né? Imagina agora em casa, né? Com ele. Eu descobri que ele elimina a minha dor de cabeça. Então, eu tenho muito pouca dor de cabeça, mas quando eu tenho que tomar um remédio em específico. E aquilo me incomodava terrivelmente, tá? E aí, eu resolvi passar ele nas minhas têmporas. Têmpora e nuca, né? Fronte, têmpora e nuca. E ele tira a minha dor de cabeça, tá? Então, é incrível que você também vai testando e vai, né, se aprofundando. Agora, tem adulto também que compra, né? A Laís que usa muito esse aqui, que é uma arquiteta, que também está introduzindo o trabalho sensorial nos projetos dela e no escritório dela. E ela usa o Kids, porque ela tem a pele sensível. E além dela ter a pele sensível, ela tem uma sensibilidade muito grande de aromas, né? Então, ela gosta muito do Kids, tá? Um que eu acho bacanésimo de falar para vocês é o Balance. O Balance, ele trabalha todo o seu equilíbrio. Uma coisa que eu não comentei também é que os óleos, eles podem ser extraídos das raízes, das folhas, das flores e das frutas da árvore, tá? O Balance, ele é um mix, tá? Único, né, da doTERRA, de raízes, de óleos de raízes. E o que a raiz faz? A raiz está na terra. Então, esse óleo te aterra, ele te traz equilíbrio, ele te traz foco, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo aí nessa segunda-feira. Segunda-feira eu tinha tanta coisa para fazer, mas tanta coisa. E aí eu já acordei atrasada, o Daniel ia começar as aulas dele remota, mas tinha horário.
a casa revirada, uma loucura, um monte de coisa para fazer. Acordei atrasada, eu não sabia para onde ir. Ia para a sala, para a cozinha, voltava. E aquilo começou a me dar uma angústia, e eu não conseguia fazer nada. E eu só olhava no relógio, o tempo passando, e aquilo estava me deixando angustiada. Eu sentei na escada e foquei, vou usar o balance. Gente, o balance, ele é tão maravilhoso que ele tem uma cor azulada, que é da tranquilidade, né? Ele tem um cheiro incrível, eu uso ele até como perfume. Inclusive, ele tá aqui no meu aromatizador pessoal da minha casa sensorial. Ele te traz um foco, assim, quase que imediato. Ele tira essa ansiedade, né? Esse medo, essa angústia de não saber por onde começar. Então, o balance é um dos meus queridinhos, tá? Um outro que eu gosto muito, gente, é o Wild Orange, que a gente fala que é o óleo da prosperidade, né? Que é o laranja. Então, ele traz um super humor, ele eleva a sua energia, ele te traz pra cima, ele te tira da depressão. Não é cura, tá, gente? Ajuda, né? Apoia, né? Então, ele te eleva. Então, o Wild Orange é um dos óleos, assim, campeões também aí da doTERRA e que eu sempre especifico, principalmente em áreas como sala de convivência, sala de jogos também, né? Ou para a pessoa usar nela mesma também, para ela ter resultados incríveis. O Deep Blue é o que eu falei para vocês que o Palmeiras tá usando lá em toda a equipe para treino. Então, isso aqui é usado muito para esportista, para gente que corredores, para triatletas, pessoal que trabalha muito com exercício muscular, tá? Ou também para quem tem artrite, artrose, tendinite, ele é incrível, né? Então, o Deep Blue é um dos óleos para que age aí no músculo. O lavanda, que eu falei para vocês, né? Que ele é muito bacana por conta de trabalhar essa ansiedade, dele acalmar a pessoa, além dele te dar aí um sono reparador, né, te deixar mais tranquila para o sono, um sono mais profundo, né? Aquela pessoa que fica acordando toda hora durante a noite. E aí tem estágios, né, para isso, né? Tem pessoas que têm realmente. A Vaninha tá encantada. Vaninha, começa a usar então, tá? Que olha o brilho nos meus olhos, tá? Eu acho que isso é tão lindo porque é uma questão também de compartilhar, né? É de encantar mesmo, tá? A gente saber que vem da natureza, né? Que o universo, o Criador trouxe pra gente e às vezes a gente não dá nem atenção. On Guard, na nossa linha de frente aí pra quarentena, tá, gente? On Guard, ele apoia a nossa imunidade. Ele é antiviral, anti-inflamatório, antibactericida. Esse aqui, eu não saio de casa para ir no mercado sem. Eu pingo na máscara, eu faço a minha misturinha no álcool gel, eu passo no volante, na porta do carro, né? Eu sou a louca dos olhos, tá, gente? Mas eu tenho transformado a minha vida e da minha família com eles, tá? Então, eu posso garantir para vocês que funciona, tá? Uso On Guard de noite, no quarto do meu filho, no meu quarto, e também para limpar a casa, tá? Ingiro também. Orégano, bronquite, dermatite, fungicida, bactérias, dor de garganta, sistema imunológico, dá suporte digestivo. Uso uma gota de manhã na minha crepioca todos os dias, tá? Eu não vivo sem o orégano. E ele pode ser usado, por exemplo, você pode aromatizar um azeite, por exemplo, colocar algumas gotas do orégano no seu azeite. Isso também, ó, a Daniela tá falando aqui, a Daniela Leão, né? Dani, funciona mesmo, é maravilhoso, com certeza, incrível, né? Então, peppermint, eu falei pra vocês, queridinho da minha mãe, minha mãe não vive sem, ela inala com concha, simples, né, como eu mostrei no começo do vídeo, ele eleva o humor, eu tomo durante o dia, eu prefiro inalar o balance e tomar na água o peppermint, tá? O hortelã-pimenta, esse que é o queridinho também da Gisele Bündchen, né? Que ela usa lá pra enxaqueca dela. Ela tinha uma enxaqueca muito grave. Ela começou a usar o peppermint da doTERRA. E ela faz até propaganda, né? Ela passando aqui. Ele resolve muito pra enxaqueca. Pra mim foi melhor o Rescue, por exemplo.
tá? O peppermint diminui a enxaqueca, mas não passa. E olha que a minha não é tão séria, não é nem enxaqueca, é uma dor de cabeça, para vocês entenderem como cada organismo responde, né? Ó, minha mãe tá falando aqui, todos que eu uso eu amo. Minha mãe é apaixonada também, né? Melaleuca, né? Eu tenho muito pessoal da saúde que usa melaleuca, né? Principalmente manicures, podólogos, né? Porque ela é antifungicida, né? A melaleuca, né? Trabalha também candidíase, cortes, eczemas, coceiras, alergia de pele. Então eu uso, por exemplo, com o meu cachorro que tem alergia de pele, eu gosto de usar lavanda, porque ela também tem essa ação misturada com melaleuca numa diluição muito específica, tá, gente? Então tudo tem que entender qual é a diluição, não é sair ingerindo, passando na pele de uma forma... todos os óleos têm algumas diretrizes muito fáceis de serem absorvidas, mas a gente precisa entender um pouco de cada uma. O Zengest, por exemplo, é para todo o trato do estômago. Então, gastrite nervosa, raiva, a pessoa muito raivosa, para fazer desparasitose, para trabalhar as questões também a pessoa de vermes, a pessoa que tem a própria dor de estômago, ou porque comeu alguma indigestão, refluxo, tá? Cólicas, então é bacana, o Zengest é um deles. O frankincense, né? Que é o que eu mostrei para vocês, falei no começo, que é o nosso power dos olhos, né? Para meditação e para as doenças até mais graves, né? A Helena tá falando aqui, Lelê, preciso esse de raiva. Não, incrível, tá? Tem outros também, né? O balance também ajuda bastante, o lavanda também, tá? Tem outros também, bem bacanas também para raiva. Frankincense, que eu falei para vocês. Desordem no fígado, esclerose múltipla, doenças autoimunes, tratamentos oncológicos, tá? Ó, a Dani tá falando aqui, sou do time da sua mãe, amo todos, né? E claro que ela só usa doTERRA por conta dos selos de pureza. Bacana, Dani. O limão, desintoxicante, desinfecção, disenteria, pedras na vesícula, ressaca, né? Inflamação de garganta, tosse, cabelo oleoso, um monte de coisa que a gente já sabe do limão, né? Agora, esse também é um dos meus queridinhos, tá, gente? Tá até vazio, eu rezando pro correio chegar logo aqui em casa, porque eu já tinha encomendado outro. Brief, eu não passo um minuto sem Brief. Brief, ele é só da doTERRA, ele é para toda a parte respiratória. Então, Daniel, ele começa a tampar o nariz, Brief. De noite, pra gente dar um reforço pro pulmão, Brief, né? Bronquite, Brief. Sinusite, Brief. Rinite alérgica, Brief. Gripe. A hora que eu vejo ele começando com gripe, eu já faço uma massagem no pulmãozinho dele, nas costas, né? Diluído, claro, né? Mas é uma sinergia, um mix de plantas aqui dentro para trabalhar toda essa parte respiratória, tá? Bom, gente, a gente tem vários outros óleos, né? Eu só queria finalizar, a gente tem mais uns 5 minutinhos, né? Passar muito rápido nessa live. Mas eu quero finalizar para vocês com algumas diretrizes aí para vocês, que eu acho muito, muito bacana pra gente finalizar. A gente tá falando de produtos da natureza que curam, né? E que salvam a nossa vida e salvam a vida da nossa casa e da nossa família. E eu não poderia dizer aí outra coisa se não fosse necessário, né? Pro resto da vida. Eu vou, então, falar para vocês umas diretrizes que o meu professor de meditação sempre diz da cura, dos 5 níveis, na verdade, os 5 níveis de cura, que eu adoro, né? A primeira que ele fala, que a gente precisa para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tá? Independente da religião. Primeiro, a nossa cura física, a gente tem essa obrigação com o nosso corpo, com a nossa, né, fonte de caminhar. Então, a nossa cura física. A segunda, né, e aí ele dita da alimentação, dos exercícios físicos, da água, né? Segundo, a nossa cura emocional, né, através da nossa respiração, dos nossos exercícios de meditação, de yoga, dos próprios exercícios físicos. A nossa cura de consciência, a terceira cura, né,
que é o aqui e agora, o despertar, o acordar, de entender que a gente precisa fazer alguma coisa por nós. Porque se a gente não fizer por nós, não faremos pela humanidade nem pelo outro, né? O nosso quarto, o nosso despertar, a nossa cura do despertar coletivo, o compartilhar, né? De eu dizer para vocês, né? Usem, ou se não for óleo essencial, busquem algo que promova a cura em todas esses nossos campos energéticos e físicos, né? Então é você passar essas informações para o outro, é você ajudar o outro, é a filantropia, né? Tão falada hoje, né? Nesse momento tão forte que a gente está vivendo. E por último, a nossa última cura, que é a unidade, né? Que é a nossa conexão com o nosso universo, ou seja lá dentro da nossa crença, né? Jesus, Buda, Cristo, universo, natureza, enfim, né? Seja lá qual seja a sua crença, mas essa seria a nossa quinta cura. Eu quero agradecer, né, todo mundo que participou, né? A gente conheceu aí um pouco de uma ferramenta, né, de luz para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos amigos, para a nossa família, né? Tiveram aí arquitetos na sala, designers também, né? Pessoas que trabalham na área, que podem promover essa cura interna, que reflete na cura da casa, das edificações do lar onde as pessoas moram, né? Então, promovam isso também nos projetos de vocês, né? Promovam isso para os clientes de vocês, para os amigos de vocês, né? Para a sociedade, para a comunidade, né? Vamos ser aí propagadores de boas notícias. Obrigado, pessoal. A gente tem aí mais um minutinho. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta a mais. Bom, tem muitas perguntas, né, gente? Não vai dar para eu responder todas. Não vou nem me arriscar, porque senão vai, né? Vou privilegiar uns e outros não. Quem quiser saber mais, né? Saber também preços desses óleos, entre em contato comigo através do direct. Tem preços de tem valores, né? Não falo nem preço, investimento, isso, né? De todos os bolsos aí e as oportunidades. A gente tem óleo aí de R$30 acima, então não tem desculpa para a gente começar a ter um olhar maior. Então, quem quiser saber mais sobre os óleos da doTERRA e como eu trabalho como consultora de bem-estar dentro da Casa Sensorial, me manda um direct ou no WhatsApp 11 99651 1563. 11 99651 1563. Obrigada, pessoal, né? Uma boa tarde para vocês. Espero ter contribuído aí para a saúde em todas essas áreas aí da vida de vocês e da família. Um beijo. Fiquem com Deus.